Olá a todos. Estamos vivendo um momento atípico no Brasil e no mundo. E momentos de extrema dificuldade exigem habilidade social, exige habilidade política, exige inteligência emocional e, acima de tudo, é preciso mantermos a calma, não criar comoções desnecessárias, evitar aglomerações e cumprir tudo aquilo que tem se pedido nas redes sociais, tudo aquilo que tem sido indicado através das mídias, através da televisão, do rádio, dos jornais. Preciso estarmos atentos com a importância do nosso papel de relevância social. É por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês de alguns temas. Um dos temas que tem gerado bastante polêmica nas redes sociais, eu até fiz um áudio que algumas pessoas me pediram, e por conta disso estou vindo fazer aqui também esse vídeo, tem a ver com aquilo que penso a respeito dos templos evangélicos no Brasil e no mundo. Nós tivemos um problema sério na Coreia do Sul por causa de um templo que resistiu em ficar aberto por conta dessa aglomeração desnecessária feita em determinado templo neopentecostal. Quase 60% das contaminações surgiram dali. E é por isso que precisamos pensar na importância da não aglomeração social de qualquer forma. O ajuntamento social nesse momento é ruim. Agora, sobre a questão de fechar os templos, eu acho que seria importante os templos permanecerem abertos, não todos, mas alguns, no sentido de que eles são importantes na sua relevância social. Um exemplo bem claro disso é a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que a partir de um entendimento com o Rio Centro, com a gerência do Rio Centro, disponibilizou o espaço para que ali fosse montado um hospital de campanha. Eu penso que as igrejas seriam importantes nesse aspecto. Os templos estarem funcionando como hospital de campanha. Alguns amigos foram contra a minha ideia, no sentido de que existem os hospitais para isso. Gente, o hospital é para casos graves. Os hospitais é para aqueles casos que exigem uma atenção maior. Mas assim como alguns hotéis na Itália, na Espanha, na Europa, estão funcionando como uma espécie de quarentena, os templos, por seus espaços arejados, por suas grandes janelas, grandes portas, poderiam também estar funcionando como hospitais de campanha. O Rio Centro, inclusive, foi escolhido para esse lugar exatamente por causa daquilo que ele apresenta: ar-condicionado, diversas salas, espaço bastante arejado, coisa que o hospital não tem. Os hospitais são fechados. Então o hospital serviria para atender às demandas mais urgentes. Os templos serviriam para esse espaço de hospital de campanha ou para um espaço de quarentena. Outra questão também é que a gente está esquecendo que o Brasil tem uma comunidade muito grande de moradores de rua. E uma imensa maioria desses moradores de rua são idosos. E nada se está falando sobre isso. De como se atende esses idosos, de como está sendo a mobilidade de atendimento a esse grupo tão carente que são os moradores de rua. É preciso observar que nesse aspecto a igreja teria uma relevância social muito grande, no sentido de mobilidade, no sentido de espaço, no sentido de organização social. Haja vista que muitas igrejas possuem enfermeiros, muitas igrejas têm médicos como membros, têm assistentes sociais, têm psicólogos, gente que nesse momento é muito importante. O papel do psicólogo nesse momento é importantíssimo no sentido de administrar toda essa comoção emocional que tem surgido, gerado paranoias, gerado teorias conspiratórias. Então a importância desse profissional. É preciso entender que nós temos um grupo de pessoas que já sofrem com demandas de histeria, pessoas que já sofrem com demandas de ansiedade, e essas pessoas, dentro desse momento, tendem a adoecer muito mais, tendem a gerar muito mais alucinações, tendem a gerar muito mais paranoias, até porque as redes, o que não falta nas redes sociais são teorias conspiratórias. E aí você tem dois grupos. Você tem um grupo que nega, que acha que tudo isso não passa de uma manipulação política, econômica, que tem gente se beneficiando disso e tal, que as indústrias farmacêuticas, enfim, uma série de pessoas que acreditam nesse lado e aí negam e se tornam pessoas com capacidade, inclusive, de disseminar o vírus, já que elas não só negam que isso está acontecendo, como também não aceitam
o posicionamento de ficar em casa, não aceita o posicionamento de que ela pode ser um transmissor em potencial. E existe outro grupo que leva isso ao nível de uma paranoia, né, e acaba gerando muito mais adoecimento, porque a imunidade é baixa, e aí acaba entrando naquele grupo de pessoas que tendem a contrair o vírus. É preciso manter, acima de tudo, a serenidade, é preciso manter, acima de tudo, a calma e o ponto mais importante, a responsabilidade. Eu sou terapeuta, sou psicanalista, precisei conversar com alguns pacientes meus sobre a importância desse momento, dar ênfase ao atendimento online, ao não atendimento presencial. Alguns pacientes não aceitaram, teve uma paciente que não aceitou e precisei dialogar com ela para mostrar a importância desse momento, desse tipo de atendimento. E pensando no bem-estar tanto social, físico e emocional dela. E aí todos acabaram concordando nesse aspecto. Quando o mundo normalizar, a gente volta com as nossas ações cotidianas, as nossas ações diárias. Outra coisa também importante é observar que o atendimento online sempre foi uma opção, que muita gente descartava, mas principalmente dentro das sociedades psicanalíticas, e que nesse momento essas sociedades estão percebendo a importância dessa ferramenta que é o atendimento online. Eu acho também importante frisar esse ponto, de que essas sociedades foram obrigadas, por conta de um vírus, a repensar esse modelo de atendimento. Embora agora eles coloquem isso como uma exceção, mas é preciso pensar nesse aspecto também, como mais uma ferramenta agregando aí ao sujeito um bem-estar. Bom, então é preciso pensar as nossas atitudes, é preciso pensar o nosso papel de relevância social, de liderança. Alguns líderes evangélicos estão vindo à tona para dizer que as suas igrejas não serão fechadas. Eu acho isso de uma mediocridade, de uma infantilidade. Pessoas que estão mais preocupadas com a coleta dos dízimos, das ofertas, do que com as pessoas, que transformam o discurso religioso no discurso de capital, onde você tem hoje shopping fechando, hoje você tem hoje cassinos e bingos fechando e as igrejas não querem fechar. Ou seja, a igreja se tornou, muitas vezes, a maioria delas, no representante máximo do capitalismo, onde o dinheiro, onde a coleta, onde o dízimo e a oferta é mais importante do que as pessoas. E aí vem com todo o discurso de que a igreja é o maior centro terapêutico do mundo, que a oração tem poder, e esquece que não é isso que está sendo discutido. A eficácia ou a ineficácia da oração. O que está sendo discutido é que a própria Bíblia, que ensina a orar, também ensina a vigiar, que também ensina o aspecto da inteligência emocional, que também ensina o aspecto da relevância social. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua carta, disse que a verdadeira religião que Deus, o Pai, quer é esta: aquele que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados em suas necessidades e se afasta do mal. Então a igreja que hoje está se preocupando com o pastor que hoje está se preocupando com o seu povo, o pastor que hoje se preocupa com o espaço do templo, como espaço de utilidade social, esse está realmente cumprindo o seu papel de pastor. Agora tem aqueles que tendem a espiritualizar tudo e acha que só orar é importante. Não, a oração é importante. Todo tipo de espiritualidade nesse momento é muito importante, mas para manter o equilíbrio. A oração jamais deve desequilibrar ninguém. A religiosidade, a verdadeira espiritualidade não desequilibra ninguém. A verdadeira espiritualidade coloca o sujeito no eixo, coloca o sujeito no equilíbrio, coloca o sujeito como senhor de si, da sua razão, dentro de uma ética que não fere a ele e não fere ao outro. Essa é a verdadeira espiritualidade. Entender que momentos específicos como esse que nós estamos vivendo exigem atitudes inteligentes, exigem atitudes que demonstrem de verdade que a preocupação, acima de tudo, é com a vida. As outras coisas a gente corre atrás depois. Outra coisa importante também nesse momento é pensar as questões econômicas. As grandes empresas, elas vão sobreviver, mas as pequenas empresas dependem de nós. Então você que está acostumado a fazer compra em grandes supermercados e hipersupermercados, dê ênfase nesse momento aos mercados de bairro. Você que está acostumado a comprar ração do seu gato, do seu cachorro, do seu animal de estimação nas grandes empresas de ração, compra agora no rapazinho da esquina, no mercado da sua rua. Dê valor ao pequeno comerciante. Dê valor à pequena empresa, porque essa sim vai precisar de você.
lembrando, as grandes empresas, elas vão sobreviver porque elas possuem capital. As pequenas empresas não. Então, nesse momento, a gente precisa repensar as nossas atitudes. Não compre demasiadamente. Tem gente que está estocando comida em casa. Tem gente que está fazendo estoque de papel higiênico. Tem gente que está fazendo estoque de álcool em gel, enquanto outros lugares não têm. E aí eu penso de novo na relevância da igreja nesse aspecto econômico, onde o pastor deve orientar aos seus membros a ajudar as pessoas que não têm condição de, nesse momento, ter um sabonete em casa. Hoje de manhã eu estava vendo no jornal hospitais que está faltando sabão. Então, igrejas ricas que têm condição de fazer doações de caixas de sabonete, de álcool em gel, igrejas que podem doar papel higiênico, igrejas que podem fazer doações nesse momento que seriam muito mais relevantes do que um grupo de pessoas fanatizadas orando em determinado local, fazendo uma aglomeração que nesse momento não interessa e nem é importante a ninguém. Uma amiga minha me lembrou de um trecho na Bíblia que eu achei muito interessante, está lá no livro de Êxodo, né? Naquela passagem que fala das 10 pragas. E aí, quando se fala das pragas, uma das últimas pragas foi a morte, a recomendação fosse que ficasse em casa, porque o anjo da morte estaria passando. Então, existe uma argumentação teológica em cima disso, né? No momento que nós estamos vivendo, a possibilidade de adoecimento e de morte, a recomendação é que se fique em casa. A recomendação é essa. E aí, cada um de nós devemos nos responsabilizar com as nossas famílias, com as pessoas a quem temos influência. Nesse momento é importante repassar essas orientações. Eu estou fazendo esse vídeo da minha casa, né? Esse é o momento de se cuidar do jardim, esse é o momento de ler aquele livro que está encostado na estante que você não lê há muito tempo, esse é o momento de brincar com a sua família de cartas, de dominó, de jogos de tabuleiro, né? Banco imobiliário, ou seja, é o momento de entrosar a família. Esse é o momento de reafirmar os laços sociais através do afeto e não mais através daquilo que antes era a ênfase dos laços sociais, que era o capital, né? Os laços econômicos. Não, nesse momento o que vai reafirmar os nossos laços são os nossos afetos, são as nossas expressões de carinho. Esse é o momento de dar toda a importância aos polos da família, né? Os mais novos e os mais velhos, ou seja, as crianças e os idosos. Demonstrar uma verdadeira preocupação. Crianças e idosos são extremamente teimosos, né? Então, enfatizar a importância para o seu avô, para a sua avó de ficar em casa, né? De utilizar o celular para fazer pedido de compra de comida, de qualquer coisa que ele deseje, você ajudar ele nesse aspecto, né? É para isso que está aí as redes sociais, é para isso que várias empresas estão fazendo uma comoção no sentido de dar desconto, né, para quem for fazer pedido online, de entregar em casa. Então esse é o momento de ter essa compreensão. E é pensando nisso que nós, né, eu como diretor do Centro de Estudos Psicanalíticos Jair Carioca, venho aqui também fazer a minha parte. Amanhã, de 9h30 até às 16 horas, eu estarei lecionando para os polos das quais eu sou coordenador, o polo de Campo Grande, o polo de Saquarema, o polo de Parnaíba, Piauí, e o outro polo também, Campo Grande, onde nós estaremos fazendo, pela primeira vez, um aulão, onde cada aluno vai assistir na sua casa, e eu estarei transmitindo através do meu canal do YouTube, canal Jair Carioca, fazendo essa transmissão dessa aula ao vivo. E aí eu estou vindo aqui para avisar que eu farei essa aula, antes essa aula seria fechada só para os alunos, mas eu, pensando com a minha esposa e com meus filhos, nós resolvemos então fazer essa aula aberta para todas as pessoas que quiserem participar. Vai ser o seu programa de sábado. Eu ficarei muito honrado de ter você participando comigo. Nós estaremos amanhã falando sobre o seminário 17 de Lacan, o avesso da psicanálise, onde Lacan vai falar sobre as formas do sujeito se entrelaçar no laço social a partir de 4 discursos mais 1. Então, esse 4 discursos mais 1. O discurso da histérica, o discurso do universitário, o discurso do mestre, o discurso do analista e mais 1, o discurso do capitalismo. Então, amanhã eu estarei fazendo a transmissão dessa aula aqui
do meu jardim, da minha casa, de 9 da manhã até as 16, de 9h30 até as 16 horas, com intervalo meio-dia às 14 horas para o almoço. E essa aula vai ser aberta para todos, basta você entrar no meu canal, se inscrever no canal, para você ter acesso então a essa aula, onde nós estaremos falando do avesso da psicanálise, o seminário 17 de Lacan, um seminário importantíssimo, onde Lacan fala sobre esse entrelaçamento do laço social. Acho essa aula importantíssima para esse momento que estamos vivendo, onde os laços sociais estão sendo colocados em xeque. Também quero disponibilizar atendimento, uma linha de atendimento gratuito para as pessoas que estão nesse momento, por causa do seu adoecimento psíquico, entrando em pânico, entrando em uma fase de histeria, agravando a sua saúde emocional, dentro de casa, se sentindo presa, se sentindo numa fase de angústia muito intensa e não conseguindo dar vazão a isso. Eu quero disponibilizar o meu telefone, DDD 21, meu telefone é 995702931, e você pode entrar em contato comigo a qualquer momento para estar agendando aí uma sessão terapêutica totalmente gratuita. A partir desta segunda-feira, eu estarei disponibilizando então para você esse tipo de atendimento, enquanto essa crise durar, totalmente gratuito, para você que sofre desse processo de angústia, né? Para você que tem uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizado, que está entrando no processo de euforia, para você que nesse momento ficar em casa é uma opção muito ruim por conta das coisas ocorridas dentro da sua casa. Talvez você não tenha um lar, né? Talvez você tenha um ambiente tóxico. Então, assim, todas essas questões que atravessam o sujeito e que nesse momento ele é obrigado a encarar de frente. Você não está sozinho nisso, você pode contar comigo. E quero estender aos meus demais companheiros de luta, né? Aos demais psicólogos, psicanalistas, que possam também disponibilizar um horário na sua agenda. 2 pessoas que você puder atender de forma gratuita nesse momento já vai fazer a diferença. Espero poder com isso estar fazendo a minha parte. Volto novamente a tocar nesses 2 pontos. Amanhã a aula será aberta a todas as pessoas que quiserem participar. Eu vou estar dando essa aula pelo meu canal do YouTube, canal Jário Carioca, tá? Vai ser uma aula ao vivo e vou estar abrindo o link para todos que quiserem participar. E a partir de segunda estarei disponibilizando horário de atendimento para você que está nesse momento sofrendo demais e não está conseguindo dar conta desse sofrimento, para poder estar te atendendo nessa modalidade online enquanto estiver durando então esse surto. E volto a frisar novamente a importância de evitar as aglomerações, a importância de ficar em casa, de reafirmar os nossos laços familiares. Meu nome é Jário Carioca, sou psicanalista, sou coordenador do Centro de Estudos Psicanalíticos Jário Carioca e espero que eu possa ter passado essa mensagem de otimismo para você. Juntos nós podemos vencer, porque juntos somos mais fortes. Não se trata, nesse momento, de eu ou de você, se trata do mundo, e isso é importante demais. Um abraço a todos.